Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de alterações pulmonares 2, né? Hoje a gente vai entrar em algumas videoaulas, ok? Para falar sobre patologias pulmonares. E hoje, nesse momento, eu estarei falando com vocês sobre insuficiência respiratória, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês rapidinho. E vamos lá. Bom, conceituando a insuficiência respiratória, eu preciso de alguns sinais físicos, tá? Para que eu possa determinar se esse paciente ele pode estar entrando em insuficiência respiratória, tá? Quando eu avalio na beira do leito, muitas das vezes ele evidencia esse processo fisiopatológico. Então, a partir daí, qual é o conceito de insuficiência respiratória aguda? A insuficiência respiratória aguda, ela é caracterizada pelo aumento do trabalho ventilatório, associado à redução da PaO2, a pressão arterial de oxigênio no sangue, tá? Uma PaCO2, ou seja, concentração de gás carbônico acima de 45 minutos de mercúrio, devido ao mecanismo de alteração da relação ventilação-perfusão e as suas variações. Tá? Então, esse conceito aqui é bem fundamentado a respeito do que é a doença. Ok? E, a partir daí, quais são as estruturas que eu preciso entender que esse paciente entra em insuficiência respiratória? Tá? Primeiro momento, ele é um evento súbito, tá? Caracterizado pela incapacidade do sistema respiratório de desempenhar a função de promover a adequada oxigenação ao sangue arterial e a eliminação do gás carbônico, ou seja, promover uma adequada troca gasosa. Tá? E aí eu tenho a presença de alguns sinais físicos, tá? E clínicos importantes que podem evidenciar esse processo, como a utilização aumentada do músculo esternocleidomastoide, ou EICOM, né, o músculo acessório da respiração, retração supraclavicular, supraesternal, ou seja, um maior destaque para as proeminências ósseas de caixa torácica, tá? Retração dos espaços intercostais, ou seja, depressão dos espaços intercostais também nesse processo, ok? Caixa torácica ela bem evidenciada, tá? Taquicardia, movimentos paradoxais também e agônicos, tá? Intermitentes entre o abdômen e o tórax, taquipneia, tá? Cianose central, ou seja, a má perfusão das estruturas distais, tá? E também sudorese. Então, são esses os mecanismos que a gente encontra basicamente na insuficiência respiratória, ok? E aí, falando da alteração da troca gasosa, ocorrendo pelo espessamento da membrana alvéolo-capilar, dentro desse processo, com alterações do oxigênio arterial, né? Sendo observadas com a instalação da hipoxemia, ou seja, a PaO2 lá embaixo, beleza? Porém, pela maior capacidade de difusão também do CO2, a hipercapnia ela pode ser observada em casos mais severos, ok? Então, a gente vai diferenciar agora quais são elas. Tá? Então, associado a tudo isso, eu tenho aqui, por exemplo, alteração na relação VQ, alteração na perfusão desse paciente. Então, eu tenho a ocorrência de alta ventilação em relação à baixa perfusão, ou seja, aumento do espaço morto, momento onde na área de troca, tá? Por conta dessa relação que se faz com o local que a gente tem de troca, então a gente vai aumentar esse espaço morto por conta da relação VQ, tá? Onde eu tenho baixa perfusão, tá? E alta ventilação. Ocorrendo também por baixa ventilação em relação à alta perfusão, ou seja, eu tenho um alvéolo inflamado, a atelectasia sendo formada, tá? E eu tenho a presença de líquidos intersticiais no leito capilar, tá? Líquido inflamatório, que muitas das vezes pode estar gerando uma atelectasia, ou seja, o colapso do alvéolo, tá? Então, ocorre por baixa ventilação em relação à alta perfusão. Eu tenho alvéolos perfundidos, porém não ventilação, seja alteração nesse equilíbrio aí, correto? Muito bem. A insuficiência respiratória aguda, ela pode ser classificada em insuficiência respiratória do tipo 1 e do tipo 2. A do tipo 1 é a hipoxêmica, déficit de oxigenação, tá? E a do tipo 2 é a hipercapnia. A gente vai falar quais são as doenças mais presentes aí nesse momento, ok? A partir daí, quando eu falo de déficit de oxigenação, eu falo de déficit de O2,
de hipoxemia. Quando eu falo de hipercapnia, eu falo do aumento do CO2 ou da hipercapnia, ok? Muito bem. Aí as subdivisões clínicas e quais são as relações que elas têm, né? Insuficiência respiratória do tipo 1 ou hipoxêmica, tá? Onde eu tenho aí, nesse momento, a diminuição do percentual de oxigênio no sangue, ok? E, é claro, com isso, tendo aí essa relação bem direta com a presença da baixa relação VQ, onde os pulmões se tornam mal ventilados, ok? Porém, mantendo o quê? Perfusão. Ou seja, eu tenho edema agudo de pulmão, síndrome de desconforto respiratório agudo, pneumonia, o COVID está associado, ok? Então, nesse sentido, eu tenho essas doenças bem relacionadas aqui com a tipo 1. Insuficiência respiratória tipo 2, decorrente da falha de bomba ventilatória, presença de hipercapnia, tá? Aumento da presença do CO2 no sangue, depressão do sistema respiratório, depressão do sistema nervoso central, fadiga muscular, o DPOC também pode estar associado, tá? Insuficiência respiratória tipo 2, insuficiência respiratória tipo 2, o pós-operatório originário pós-cirúrgico, né? O pós-cirúrgico cardíaco, com formação de atelectasias, né? Onde diminui a pressão intratorácica, você tem um colapso do alvéolo, tá? Das pressões pulmonares, ok? Tipo 4 também, ela é subdivisão, tá, pessoal? Hipoperfusão, choque hipovolêmico, ok? O fluxo sanguíneo para o pulmão torna-se inadequado para realizar a oxigenação e depuração do CO2 ou eliminação do gás carbônico. Muito bem. Quando a gente fala de mecanismo da insuficiência respiratória do tipo 1, eu tenho uma relação VQ, uma relação ventilação-perfusão inadequada, com baixa ventilação das unidades alveolares, ok? Desequilíbrio na distribuição da oxigenação e no débito cardíaco, ou seja, esse retorno de sangue que vai para o coração, né? No retorno venoso. Deficiência na difusão, com o espessamento da membrana alvéolo-capilar, né? O tempo curto para a troca gasosa ocorrer. Hipoventilação alveolar, ela pode estar acontecendo também, mas não é uma relação bem direta. O déficit é de oxigênio, tá? Só para poder constar, tá? E a presença de sangue venoso no leito capilar dos alvéolos mal ventilados, né? Eu tenho alvéolos mal ventilados, e, é claro, pode ocorrer a presença de sangue venoso no leito capilar, ok? Muito bem, falando aí da insuficiência respiratória do tipo 2, tá? Depressão de drive ventilatório, é o primeiro momento, tá? Doença do sistema nervoso central, AVE, uma hipertensão intracraniana, tá? A utilização de drogas benzodiazepínicas, anestésicos, pode acontecer também, né? O distúrbio de falta de atenção, um distúrbio também relacionado à hiperglicemia ou à hiponatremia, tá? Tudo isso pode causar insuficiência respiratória do tipo 2. Segundo, incapacidade neuromuscular, quando o comprometimento do sistema nervoso periférico, ou na junção neuromuscular mesmo, tá, pessoal? Ela, miastenia graves, Guillain-Barré, polineuropatia, tá? Onde você tem lá uma dificuldade, né, de toda a mielinização ou perda de mielinização também associada, ok? Terceiro, aumento de carga ventilatória ocasionados por distúrbio de caixa torácica, por exemplo, a escoliose, tornando esse paciente um pouco restrito também, tendo dificuldade de troca gasosa, tá? Mas ele é bem adaptado também quando se fala sobre isso, né? Bom, e aí, é claro, a hipoventilação está associada ao quê? À não renovação do ar alveolar, aumento de concentração de CO2 ou de gás carbônico no sangue. Então, você tem lá aumento de pH CO2 no sangue, provocando aí, tá, uma hipoventilação, tá? Ou essa insuficiência respiratória do tipo 2 ou hipercápica. Muito bem. Quando a gente fala agora de mecanismo, né, a gente tem um esqueminha aqui, uma relação com a insuficiência respiratória do tipo 1 ou a hipoxêmica, tá? Ela tem uma diminuição, né, dessa concentração aí de oxigênio, tá? Um distúrbio da relação VQ, ok? E a insuficiência respiratória do tipo 2, ou a hipercápnica, esse paciente de distúrbio neuromuscular, ele vai ter também, tá, uma pressão expiratória máxima. É claro, se eu tenho desmineralização
ou alteração de mineralização, e você começa a comprometer, né, toda a relação de estímulo nervoso, a minha P máxima com certeza vai ficar mais baixa, tá? E também a minha P na hipoventilação central, né, a P max ela pode se encontrar, por exemplo, normal, né? A gente fala aí por exemplo, de aumento de concentração de CO2 gerando uma hipoventilação. Ok, pessoal? Muito bem, deixa eu seguir aqui. Passou um pouquinho, mas é rápido, a gente conserta isso aqui. Vamos lá. Bom, do ponto de vista gasométrico, a hipercápnica, o pH é menor, tá? O PaCO2 ele é sempre maior e a PO2 menor. Na hipoxêmica, o pH pode ser que esteja normal ou maior, tá? A PaCO2 menor e a PaO2 muito menor, ou seja, a hipoxêmica, o O2 ele cai bastante aí nesse processo, enquanto na hipercápnica o PaCO2 é que sobe, tá? Muito bem. No cenário que encontrar a hipercápnica, doenças neuromusculares, overdose de sedativos, por exemplo, tá? Paciente muito chumbado, muitas das vezes ele pode ter o quê? Aumento de CO2 no sangue. Raio-X quase normal. Hipoxêmica, pneumonia grave, SARA, COVID, ok? Opacidades pulmonares já infiltrados, ok? A insuficiência mista, você tem uma alteração bem relacionada ao que eles se encontram por aqui, tá? Paciente com, aí, relacionando, os pacientes com doenças neuromusculares podem apresentar o quê? Hipercapnia, aumento de CO2 com fraqueza muscular, causando hipoventilação alveolar, dificuldade de troca, tá? A troca da hipoventilação alveolar no 2 ou na hipoxêmica é pelo aumento da concentração de CO2, tá, gente? E aí, resumindo, falando aqui do ponto de vista gasométrico, a insuficiência respiratória ela pode estar associada ao quê? Diminuição da PO2 no sangue abaixo de 55 a 60 milhões de mercúrio, com o paciente respirando em ar ambiente, que pode estar em ar ambiente ventilando, tá? 21% de oxigênio, que é o que o ar ambiente ele permite, né? E essa insuficiência respiratória ela pode estar acontecendo mesmo, ok? Pode estar não associado ao aumento de PaCO2, aumento de concentração de CO2 no sangue, gerando uma acidose respiratória também, com pH abaixo de 7,35. Caso o paciente esteja recebendo suplementação de oxigênio, a definição gasométrica da insuficiência respiratória passa a ser pela relação PF. A gente vai falar um pouquinho disso mais tarde, tá? Ao qual deverá ser de menor ou igual a 300, porque eu tenho insuficiência respiratória, tá? Ou melhor, ou normal na relação PF, ou seja, o que eu oferto de oxigênio para o que o ambiente ele pode favorecer, ela deve ser maior ou igual a 300. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu vou colocar essa aulinha aqui lá no portal, tá? Da nossa turma. Vai estar disponível lá no canal do YouTube. Daqui a pouco eu vou entrar com outra patologia para a gente aí, ok? Um momentinho.